Jubilula, digo, Trump e Lula, a reunião, encontra os 7 erros. Bom, reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Brasil, o presidente Lula, o presidente Lula estava querendo essa reunião desde março, né? E por que agora? E o que aconteceu? E o que foi dito nessas 3 horas de reunião? Ou seja, tinha assunto. Bom, primeira coisa, o presidente Lula foi lá para os Estados Unidos, né? A reunião seria na Casa Branca, e ele não ficou em hotel, surpreendentemente dessa vez, ele ficou na Embaixada Brasileira. Beleza, ótimo. Aí teve a reunião na Casa Branca, e vamos ver todo o entorno disso aí, para depois tentar mostrar para vocês o que eu achei estranho em tudo isso. Bom, primeiro, por que aconteceu essa reunião agora? O que houve? Eles estão querendo desde março. Aí a gente pula para a JBS, aquela empresa de carne dos irmãos Batista, lembra que estava na Lava Jato, etc e tal. A JBS está sendo investigada junto com outras empresas americanas, mais 3 empresas americanas, se não me engano, por causa de uma lei antitrust que tem lá nos Estados Unidos. O que é isso? Fica combinando preço com os amiguinhos. Então, você fala assim, eu vou comprar picanha lá que custa 200 pau, nesse lugar tá caro, eu vou comprar no outro que custa 190. Só que os caras que fornecem a picanha não combinaram o preço lá. Ó, vamos cobrar todo mundo 200? Cada um faz o seu corre. E a gente lá, cara, 200, todo mundo vai cobrar 200. Aí o consumidor chega e fala assim, tá caro 200. Aí o cara fala, meu filho, ou é aqui ou é aqui. Porque o do lado tá 200, o outro também. Você deixa o consumidor sem opção porque você combinou o preço. E outras cocitas más que a lei americana não permite, né? Aliás, a maioria das leis de comércio não permitem. E aí a JBS está no meio disso. A JBS, gente, não é pouca porcaria. 80% de toda a carne que você come aqui no Brasil, ela vem da JBS. É uma empresa monstro. E lá nos Estados Unidos, ela tem entre 25% e 30% de participação do mercado de proteína animal. O que é isso? Carne, frango, tem uma empresa de frango monstro que é deles. Carne, frango, porco é da JBS, 30%. Tem mais 3 empresas, mais umas 3 empresas que estão lá junto com eles, que dominam totalmente o mercado americano. E lá combinaram preços amiguinho, né? Bom, além disso, o governo americano também não está muito feliz de, além de ter uma empresa brasileira lá combinando o preço, ter uma empresa brasileira com uma fatia deste tamanho do mercado americano, que, gente, o mercado americano é gigantesco. E o mercado americano de proteína, de frango, por exemplo, ou de carne, o americano não come bifinho, né? O americano come meio boi por refeição. Tudo bem. Então, aí o que aconteceu? A JBS, ela depende muito do mercado americano. Chegou lá no governo, falou, preciso de ajuda. Gente, tá tudo bem, isso faz parte, é normal, uma empresa muito grande brasileira, e ela pede ajuda mesmo para o governo, tá? É normal. Se a minha empresa tiver problema com os Estados Unidos, eu quero arrumar um advogado, né? Mas assim, nos grandes, né, todo mundo se conhece, existe troca de favores, não vamos fingir que não, mas assim, é uma coisa normal, não tem nada de errado nisso. Tá. Só que lá nos Estados Unidos, quem manda nos Estados Unidos, que aceita a reunião ou não, é o dono da casa. Uma reunião na Casa Branca não é para qualquer um e não é a qualquer hora. Então, como é que eles convenceram o Trump a aceitar uma reunião na Casa Branca? Gente, Joesley Batista, o dono da JBS, o cara é tão forte lá dentro que ele doou 5 milhões de dólares para a festa de posse do Trump. E tem uma história aí também que ele estava patrocinando um filme da Melania Trump, da esposa do presidente Trump. Ou seja, e a gente aqui brigando com a família, né, por causa de política. Enfim, bom, foi lá o presidente, tudo bem, tá tudo certo, foi lá, mas tinha também, o presidente Lula falou que ia falar de terras raras, aí surgiu aí uma especulação, o pessoal falando que ele ia vender terras raras lá para os Estados Unidos em troca do Trump pegar leve lá com o PCC, aí tudo assim, gente, tudo especulação. O fato é que o presidente Lula foi. Quando chega, aí começa a esquisitice da coisa. Quando o presidente Lula chega, tem assim uma faixa vermelha no chão, que é onde está o presidente americano, desce o presidente Lula, vai lá para dar a mão, o presidente americano estica a mão, o presidente Lula vai passar o braço por trás, tipo um abraço,
Conhece o Lula, né? E o Trump dá uma recuada feia assim para trás. Dá uma bela, tá já com aquela cara dele toda de feliz, dá uma recuada feia para trás. Ou seja, claro, gente, fica os dois se chutando o ano inteiro, um xingando o outro, principalmente o presidente Lula, e chega lá, vai dar abracinho, beijo, querido, vem cá, meu amor. Não, né? O cara não quis. Tá bom. Mais coisas esquisitas. A reunião na Casa Branca foi de 3 horas, o que é muito. Ou seja, legal. Os Estados Unidos têm assunto com o Brasil, só que foi a portas fechadas, o que não é comum. O que não é comum. Tá, existe uma ordem das coisas, eles têm lá a reunião, depois tem o almoço, depois eles têm uma coletiva de imprensa na Casa Branca, lá no Salão Oval. E foi nessa coletiva de imprensa que o Trump emboscou praticamente o Zelensky e aquele outro presidente africano. E era lá que estava o pessoal do presidente Lula preocupado. Bom, o presidente Trump recebe o presidente Lula, com aquele aperto de mão gelado, leva ele para almoçar, ou seja, já inverteu as coisas, se tranca com ele na Casa Branca, e aí quando era para ser a coletiva de imprensa, saiu uma notícia de que não ia ter coletiva, porque se estendeu muito a reunião. Não foi nada disso, o presidente Lula, a equipe dele, pediu para não fazer a coletiva de imprensa. Né? Tipo assim, não somos bobos, não vamos cair em armadilha, vamos embora. Tá. O presidente Lula correu lá para a embaixada para dar entrevista. Ele estava com uma cara, gente, aí, sabe aquela coisa, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Com a mão assim na boca, olhando para baixo, preocupado. Quando ele foi dar a coletiva, ele estava super sem graça. Falou algumas coisas que o presidente Lula anda falando muita besteira, falou algumas coisas do PCC, falou uma coisa que me preocupou aqui, ó. Entreguei para ele também a lista de nomes brasileiros que ainda continuam proibidos de entrar nos Estados Unidos. STF, né? As nossas autoridades constituídas. Como foi aprovada a dosimetria no Congresso Nacional, vai diminuir a pena de todo mundo. Quem sabe o Trump reconheça a necessidade de, o Trump reconheça, liberar o visto, dos brasileiros que ainda estão proibidos de entrar aqui. Isso foi uma condição. O Trump manda aqui dentro? Ele que mandou votar a lei da dosimetria? E aquela coisa de bater no peito e falar de soberania nacional? E votou-se tudo isso, fez tudo isso para livrar o visto do pessoal que está sem visto, que não está entrando nos Estados Unidos? Presidente, que fala é essa esquisitíssima, que coisa estranha. Mas mais estranho que isso, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, foi ele falando o seguinte, que a semana que vem vai ser volta esse negócio de PCC, de Comando Vermelho, e não sei o que, ele às vezes já defendeu, né? E ele não fala coisas muito boas, né, que sejam gostosas de ouvir. Ele estava visivelmente desconfortável nas entrevistas. Gente, visível, só olhar, tá? Aí ele fala o seguinte, eu não vou achar aqui, ele fala o seguinte sobre PCC, sobre Comando Vermelho, que a semana que vem vão colocar uma lei aqui, uma lei muito dura, e assim, quem já escapar, quem escapou, escapou. Quem não escapou, a partir da semana que vem, não escapa mais. A gente está falando de terrorismo, de Comando Vermelho, de PCC. Isso é um aviso, tipo, façam agora para vocês escaparem? Ou então, tipo, o que vocês fizeram está tudo bem, agora que a gente vai fazer uma lei? Né? Eu não vou achar aqui. Mas, enfim, logicamente a esquerda comemora, logicamente a oposição comemora também. Então, assim, a gente não vai saber nunca o que aconteceu na Casa Branca. Mas aí o presidente Trump falou, não, foi tudo certo, tudo ótimo, ele é muito dinâmico, e cortou o papo. E o presidente Lula visivelmente desconfortável nas reuniões. A gente não vai saber nunca o que aconteceu lá dentro, né? Mas a gente não é bobo, né? A gente não é trouxa, a gente sabe olhar, a gente sabe ouvir, a gente sabe ler, né?